processo de pensar, né, o que nós conseguimos enquanto sociedade, perdoar ou não, a questão da memória é muito importante, né? Da memória do esquecimento, de como que alguns gestos, muitas vezes, eles são remissivos a um passado doloroso, né? Um passado que, de certa forma, ele permanece, né? Ele é reatualizado em circunstâncias diversas, né? Eu lembrei aqui do processo de impeachment da presidenta Dilma, né? Quando um dos deputados, ao votar, né, celebrou o torturador Brilhante Ustra. Então isso tem um peso simbólico muito forte. Por quê? Porque é uma ferida não curada, né? É uma ferida não tratada. E ela está para nós como essa memória, né? Como essa ferida aberta que pode ser tocada o tempo todo, que pode ser revivida, né? Me lembrei de outro autor também, o Primo Levi, um sobrevivente, né, do nazismo, em que ele vai dizer, olha, o torturado permanece torturado, porque toda a memória, né, todo o processo de lembrar da tortura é uma nova tortura. Né? E isso é o que? Isso seria esse lugar do não perdão, né? Do impossível de ser perdoado. Por quê? Porque a memória ela tem essa função de reatualização, né? Reatualização da dor, reatualização de um sofrimento que pode ter passado, né? Enquanto experiência, mas que sobrevive enquanto sentimento. E nesse sentido, né? Eu gostaria de chamar a atenção para outra filósofa, né? A Hannah Arendt, que é também uma pessoa que sofreu o nazismo, né? Ela tem que fugir, ela é perseguida, mas é uma pessoa que vai pensar, pessoa que vai pensar ficou ótimo, né? Que vai nos chamar a atenção para como lidar com esse passado, aspas, imperdoável, né? E por que eu coloco aspas imperdoável? Porque tem muita gente muito revisionista, né, hoje, achando que pode perdoar o nazismo, que pode perdoar as práticas totalitárias. E o que a Hannah Arendt vai dizer? Principalmente, né, partindo de um livro dela, de um texto, um pequeno texto que está nesse livro aqui, depois eu vou mandar para vocês todas as referências que eu usei, no qual ela vai dizer, olha, é preciso compreender o passado, mas essa compreensão jamais significa perdão. Essa compreensão não é um esquecer, ela é um entendimento necessário sobre o passado, sobre as experiências vividas, né, para que elas possam não se repetir. Eu vou ler a citação dela, né, porque eu acho importante nós estarmos atentos a isso hoje, e é rapidinho. A conciliação é intrínseca à compreensão, o que deu origem ao popular engano, compreender é perdoar. Mas há pouca relação entre ambos, e o perdão não é condição nem consequência da compreensão. Perdoar, aí abre parêntese, com certeza uma das maiores capacidades humanas e talvez a ação humana mais ousada, na medida em que tenta o aparentemente impossível, a saber, desfazer o que foi feito e conseguir criar um novo começo quando tudo parecia ter chegado ao fim, é uma ação única e culmina num gesto. Compreender é infindável e, portanto, não pode gerar resultados definitivos. É a maneira especificamente humana de viver, pois todo indivíduo precisa sentir-se conciliado com o mundo onde nasceu como um estranho e onde sempre permanece como estranho, na medida da sua singularidade única. A compreensão começa com o nascimento e termina com a morte, na medida em que o surgimento dos governos totalitários é um acontecimento central de nosso mundo. Compreender o totalitarismo não é desculpar nada, mas nos conciliar com o mundo onde essas coisas foram possíveis. Então, o perdão, ele situa-se, né, nesse horizonte de como eu consigo sobreviver,
de como eu me relacionando com o passado, né? Eu não o esqueço, eu faço permanecer, mas eu também tenho uma ação ativa em relação ao presente, né? Uma ação em que as circunstâncias históricas, o pensamento dos sujeitos, né, vão exigindo que nós compreendamos o que é perdoável e o que é imperdoável. Então, não tem uma resposta, né? É impossível até agora chegar a uma resposta do que é o perdão, do que é perdoar, do que é anular uma culpa, o que é anular esse sentimento, né, da ofensa ou do crime, mas nós estamos, enquanto sujeitos históricos, imersos numa sociedade que, vez ou outra, nos exige pensar. A Hannah Arendt, ela está o tempo todo, né, se ocupando de um tema extremamente doloroso, porque quando ela escreve As Origens do Totalitarismo, ela estava nesse processo. Eu preciso compreender que mundo é esse no qual foi possível matar pessoas e achar que era certo, né? Que matá-las era certo. Então, nesse sentido, e para finalizar nossa discussão, né, eu deixo para vocês essa pergunta, né? O que é o perdão? O perdão pode curar? Será que nós lidamos com o passado ou temos o direito de lidar com o passado numa expectativa de perdão ou de não perdão? É importante isso, por quê? Porque nós estamos em situações hoje no nosso país que também estão nos colocando, né, condições que envolvem concepções de mundo que não dão conta de todos os sujeitos. E isso é um exercício do presente que nós teremos que fazer com o passado o tempo todo. E para finalizar, eu gostaria de citar também a professora Jeane-Marie Gayambin, quando ela diz: a rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, particularmente a essas estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si mesmo, visa a transformação do presente. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que essas reflexões, né, abram caminho para vocês pensarem o mundo no qual nós estamos. Um abraço.